Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos resolver mais uma lista. Vamos lá então. Exercício 1. Determine o valor das potências e expressões exponenciais que seguem, sempre simplificando as mesmas. Vamos lá. No item A. No item A a gente tem o quê? 2 elevado a menos 3 mais 9 oitavos, tudo isso dividido por 2. Só que a gente tem que lembrar que 2 na menos 3 é a mesma coisa que 2 dividido por 2 na 3, mais 9 oitavos, tudo isso dividido por 2. Isso tudo ainda vai ser igual a 2 elevado ao cubo é 8, então fica 1 dividido por 8 mais 9 oitavos dividido por 2. Isso tudo ainda vai ser igual a 10 divididos por 8, tudo isso dividido por 2. Isso tudo o que acontece? Quando a gente tem uma divisão de frações, a gente mantém a primeira e multiplica pela de baixo. Opa, aqui eu botei 18. Viajei, fui longe. Desculpem, aqui é 10, né? 1 mais 9 é 10. 10 e aqui é 10. Então, a de cima vezes a de baixo invertida. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 10 dividido por 16. Se a gente dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo, a gente vai encontrar o valor de 5 oitavos. Tá certo? Vamos fazer aqui o item B. O item B é 3 ao quadrado mais 2 ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. Mais 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 9. Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, isso aqui dá 17. Exercício C. 4 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa aqui. 4 vezes 4 vezes 2 vezes 2. Então, isso aqui vai ficar o quê? 16 vezes 4. E 16 vezes 4 é igual a 64. Eu vou só apagar aqui o exercício A, B e C para a gente poder fazer o D e o E. Exercício D. Opa. No D a gente tem um caso especial, né, que a gente já trabalhou na aula, que é o seguinte: quando a gente tem entre parênteses um número que já está elevado a uma potência e isso tudo está elevado mais uma potência, a gente tem que cuidar. Quando tem um parênteses, o que a gente faz com os expoentes? A gente multiplica. Se não tivesse parênteses, a gente teria que fazer o expoente mesmo. Então, 4. Se tu tiver na dúvida disso aqui, dá uma olhada na aula que eu expliquei bem direitinho. Então, vai ser 2 vezes 1 meio. Isso aqui vai ficar 4 elevado a 2 dividido por 2. 4 elevado a 1, que a gente já viu que é 4. Opa, olha aqui, me enganei de novo. Desculpem. É 4 elevado a 1 terço. Então, isso aqui vai ficar 4, 2 vezes 1 terço. Não estava errado que a gente tinha feito antes, tá? Mas não é o que o exercício pede. Então, 4 elevado a 2 terços. E isso aqui é aquela mesma definição de raízes. Se está com dúvida, tem um vídeo aqui no meu canal que te explica como resolver as raízes. Mas isso aqui é a mesma coisa que a raiz cúbica de 4 ao quadrado. Tá certo? Mas daí tu vai ver que não é assim que está a resposta. Porque isso aqui, ó, é a mesma coisa que a raiz cúbica de 16, porque 4 ao quadrado é 16. Mas se a gente decompor o 16 nos seus fatores primos, o que a gente vai ter? Ó? Posso dividir 16 por 2, que vai dar 8. Posso dividir 8 por 2, que vai dar 4. Posso dividir 4 por 2, que vai dar 2. Posso dividir 2 por 2, que vai dar 1. Então, a gente pode escrever raiz cúbica de 16 como sendo 2 ao cubo vezes 2. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica
de 2, como aqui o valor do expoente e do radicando é o mesmo, então isso aqui é a mesma coisa que 2 raiz cúbica de 2, tá bom? Se tiver na dúvida, olha ali no vídeo sobre as raízes e aqui, né, eu apliquei uma das propriedades das raízes. Vamos lá. Item E. A raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 2 elevado na 2, que está elevado na 2. Vamos lá. A gente pode dividir isso aqui em duas raízes, ó. A raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 2 elevado na 2, que está elevado na 2. Então aqui a gente já pode, ó, cortar esses dois caras aqui, então só vai sobrar o 3. Vamos trabalhar isso que está aqui dentro, ó. Lembra que eu te falei a diferença entre este item aqui e este item aqui? Aqui nós multiplicamos, porque a gente tem os parênteses para nos indicar que isso aqui, na verdade, tem que fazer uma multiplicação. Como aqui não tem, tu tem que fazer o primeiro 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4, certo? E 2 elevado na 4, a gente sabe que vale 16. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 a gente sabe que é 4. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 4. Isso aqui vai dar 12. Tá bom? Exercício 2. Determine se as funções que seguem são funções exponenciais. Antes da gente começar nesse exercício, eu vou definir aqui contigo, né? Uma função, a gente relembrar isso aqui, ó. Exponencial tem que respeitar duas coisas. Primeira coisa, o valor do seu a, né, uma função exponencial é escrita da seguinte forma: f de x igual a elevado na x, certo? Onde o a é um número real, desculpa, o a é um número real qualquer, com algumas restrições que a gente vai escrever agora, e x. Então o que que acontece? Elevado numa variável. Então aqui, ó, o a, ele sempre tem que ser um número positivo, certo? E o que mais? Além disso, o a também tem que ser o quê? A diferente de 1. Por que que o a tem que ser diferente de 1? Porque se o a for 1, a gente sempre vai ter aquela função constante, né, que não vai variar. Vai ser sempre 1 o nosso resultado, independente do valor do x. Então, partindo dessa ideia, vamos ver aqui, ó. Esse primeiro cara aqui, a gente consegue concluir que o a é um valor menor que 0, um valor negativo. Então, aqui não é função. Não é função exponencial. Exponencial. Aqui, ó, vamos olhar o outro exemplo. O a é um valor menor que 1, mas é maior que 0. É um valor positivo, só que ele está entre 1 e 0. E tem uma certa propriedade que a gente vai ver nos exercícios mais para frente. Então, é função exponencial. Aqui o nosso valor do nosso a, de novo, ó, é um valor negativo, menos 1/3. Então, não é função exponencial. E aqui o nosso a é um valor maior do que 0, um valor positivo, nesse caso é o 3. Então, é função exponencial. Certo? Exercício 3. Determine se as funções exponenciais que seguem são crescentes ou decrescentes. Ficou meio cortado aqui, ó. Peço desculpas, mas aqui é decrescentes. Antes disso, vamos lembrar uma coisa. Qual é a definição de uma função exponencial? A gente acabou de ver no exercício anterior, mas vamos relembrar que vai levar a classificação de crescente ou decrescente. Então, uma função exponencial tem que respeitar duas coisas. A primeira é o a tem que ser positivo e o a tem que ser diferente de 1.
E além disso, para uma função exponencial acontecer, ela vai ganhar duas subclassificações, que vai ser o quê? Ó? Ela vai ser crescente, depois a gente também vai ver nos gráficos como isso se reflete, e decrescente. Como é que a gente vê essas duas subclassificações? Ela vai ser crescente quando o nosso A for um valor maior do que 1, um valor maior do que 1, e ela vai ser decrescente quando o nosso A for um valor entre 0 e 1. Normalmente frações aqui, frações, e aqui números reais. Então, partindo dessa classificação que a gente acabou de relembrar aqui, vamos ver esse primeiro, ó. O que nesse item A, o nosso A é 1/4. Isso quer dizer que o A é um valor menor que 1, maior que 0. Então, essa função aqui, ela é decrescente. Decrescente. Esse aqui, ó, o valor do nosso A é 4. Então, quer dizer que o nosso A ele é maior que 1. Então, aqui a nossa função, ela é... Ela é crescente. Crescente. Aqui, ó, o valor do A. 5/6. Isso aqui é um valor que é menor que 1, mas é maior que 0. Então, essa função ela aqui, ela é decrescente. Aqui, ó, o valor do A é 2. Então, A maior que 1. Então, essa função aqui, ela é crescente. E aqui, o nosso valor de A é 2², que é a mesma coisa que 4. Então, nosso A é maior que 1, implicando aqui que a nossa função ela é crescente. Certo? Exercício 4. Faça o esboço do gráfico das funções exponenciais que seguem. Então vamos lá. Nesse aqui a gente tem que sempre levar em consideração se a função ela é crescente ou decrescente. Vamos escrever aqui, ó, o detalhe. Quando uma função ela é crescente, ela vai ser crescente quando o nosso valor do A for maior que 1. E ela vai ser decrescente quando o nosso A for menor que 1, maior que 0. A gente tem que tomar esse cuidado porque daí vai influenciar na cara do nosso gráfico. Se caso tu estiver com dúvidas antes de construir o gráfico, eu te sugiro o seguinte: usa esses pontos aqui do X, ó. 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 e x igual a menos 3, tá? Usa esses pontos e liga eles e tu vai ver que o gráfico vai seguir a mesma tendência que a gente vai apresentar aqui. Como é um esboço, a gente não precisa tomar esse cuidado de ver pontos específicos. Vamos lá, então. O gráfico do A. Na letra A, a primeira coisa que a gente vai definir qual é o valor do nosso A. O A é 1/5. Esse 1/5 quer dizer que o nosso A é um valor menor que 1, maior que 0. Então, a gente já tem que esse gráfico é de uma função decrescente. Decrescente. E pelo fato de não ter nenhum número multiplicando na frente, se tu olhar a aula de gráficos 2, que eu já te deixei aqui no Moodle, e também está aqui no YouTube para tu enxergar, né, para tu ver, eu explico o que acontece. Quando a gente tem um valor multiplicando diferente de 1, nesse caso tem o número 1 multiplicando aqui. Quando tem diferente, o nosso gráfico vai passar num ponto diferente, tá bom? Mas vamos lá. Então, o esboço do nosso gráfico, como essa função ela é decrescente, ele vai decair, o avião vai descer. Mas lembra? Nunca passando no eixo X.
E este ponto que ele corta aqui o eixo y é exatamente quando o nosso x é 0. Quando o nosso x é 0, o nosso y aqui vai ser 1, tá bom? Então esse é o esboço do primeiro gráfico. Vamos lá, no item B. No item B, nosso a vale 3. Isso implica o quê? Que o a é maior que 1. Então aqui o nosso gráfico é uma função crescente. Com isso, se está crescendo, nosso gráfico, nosso avião está decolando, está subindo. Então vamos lá. De novo, desenhar o gráfico. Lembrando que na função exponencial não corta o x, certo? Não corta o eixo x. Então ele está subindo. Então este ponto aqui que a gente vai marcar é quando o nosso x é 0. Quando o nosso x é 0, a gente vai ter 3 elevado a 0, que é 1. Então esse ponto aqui é x0, y1, certo? Para tu lembrar, ó, que a função exponencial não corta o eixo x, escreve, ó, o nome da função exponencial. Função exponencial. Que letra que ela não corta? Ela não vai cortar o eixo x, tá bom? Isso é só um macete para não esquecer. Vamos fazer o gráfico do item C ali. No item C, a gente tem uma função um pouquinho diferente. f de x é igual a menos 1/4 de x elevado, 1/4 elevado na x. Aí tu me diz, tá, mas isso aqui não é função, senhor. Não, presta atenção aqui, Padawan. Dá uma olhada aqui, vivente. O a, neste caso, vale 1/4. Eu estou multiplicando o valor que está na frente da minha função é menos 1. Então, o que que acontece? Eu posso escrever a minha função dessa seguinte maneira, ó. Menos 1 vezes 1/4 de x. Então, quer dizer que o meu a é um valor diferente de 1 e positivo. Então, ainda é uma função exponencial. A única coisa que eu estou multiplicando por menos 1, então agora o meu gráfico vai ser rebatido para baixo, certo? O ponto que eu vou passar vai ser exatamente o 0 menos 1. Vou te mostrar aqui, ó. Então, a gente descobriu esse a. Eu vou fazer o que seria o gráfico só se fosse, né, em vermelho, aqui, ó. Em vermelho seria o gráfico disso aqui, ó. F de x igual a 1/4 de x. Seria o gráfico assim, ó. Onde esse ponto aqui é o 0 e o 1. Mas a gente tem a nossa função é f menos 1 vezes 1/4 de x. Como a gente está, né, com esse menos 1, ele vai ser rebatido para baixo o nosso gráfico. Vai ser algo deste tipo aqui, ó. Passando em 0 e menos 1. Como é que eu sei? Ó, quando meu x for 0, ó, vou fazer aqui contigo, ó. Menos 1, 1/4 elevado a 0. Isso aqui vai ser menos 1 vezes 1, que é menos 1. Então, quando o meu x é 0, o meu y é menos 1. Diferente do vermelho. Quando eu fizer ali, vermelho não, rosa, né? Quando eu fizer f de 0, vai ser 1/4 elevado a 0, que é 1. Então, aqui nesse caso, quando o meu x é 0, o meu y vai ser 1, tá bom? Vamos fazer o último caso ali. Item D, né? Eu ia dizer item C. F de x igual a 2x mais 1. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é que o nosso a é maior do que 0, né? O a, nesse caso, é igual a 2. Então, isso aqui é uma função crescente. Beleza. Então, vamos olhar aqui, ó. Esse tipo de gráfico é aquele que a gente tem que construir parte por parte. O primeiro gráfico, que eu vou construir em azul aqui, ó. Deixa eu botar o eixo para nós, para ficar mais fácil da gente enxergar. Em azul, eu vou construir o gráfico da f de x igual a 2 elevado a x só. Esse tipo de gráfico é quando o meu x for 0, eu vou ter 2 elevado a 0, que é 1. Então, eu vou ter o ponto 0, 1. Então, esse é um gráfico crescente. Crescente.
Então vai ser um gráfico assim, ó. Passando em 0 e 1. Mas a nossa função do exercício original é o que, ó? F de x igual 2x mais 1. Quer dizer que, lembra, tudo aquilo que eu mexo fora da minha função exponencial, fora do x, eu só vou andar para cima e para baixo, então isso aqui vai dizer o que, ó? Anda no eixo y. O que eu quero dizer? Se tenho mais 1, eu vou subir mais 1 no y. Se eu tenho menos 1, eu vou descer 1 no y. Então vamos olhar, 2x mais 1, eu tenho que subir mais 1 no y. Então, ó, para a gente só saber onde vai cortar aqui no eixo y, a gente tem que fazer, ó, quando o meu x é 0, eu vou ter 2 mais 0 mais 1, que isso é igual a 1 mais 1, que é 2. Então, ó, antes ele cortava no 1. Como eu somei mais 1, agora ele vai cortar no 0 e 2. Então, agora o nosso gráfico vai ser algo deste tipo assim, ó. Certo? Então, em vermelho, aqui a gente tem o gráfico, né, em rosa, desculpem, tem o gráfico de 2 elevado a x mais 1. Tudo se eu somasse mais 2, eu teria que subir até o 3, porque vai ser 1 mais 2. E assim por diante. Tá bom?